Olá, eu sou o professor Ângelo Palmisano e vou apresentar a você a importância dos princípios ESG, uma sigla em inglês que trata das questões relacionadas ao ambiente, à sociedade e aos sistemas de governança, como indutores da sustentabilidade no ambiente construído. Mas antes de entrar diretamente nesse tema, é importante conhecer e entender alguns conceitos fundamentais que moldaram a visão atual do desenvolvimento sustentável e das práticas empresariais sustentáveis. Muito bem. As questões, então, centrais a serem tratadas dizem respeito à maneira pela qual as organizações, as empresas, lidam com as questões associadas à sustentabilidade na sua forma mais ampla. E assim sendo, então, eu vou começar um relato sobre algumas questões que estão afetas ao conceito de desenvolvimento sustentável. Bom, naturalmente, ao longo da existência humana, o ser humano sempre teve as suas preocupações relacionadas à preservação do meio ambiente, das questões que pudessem trazer conforto e uma qualidade de vida para as pessoas, e que, naturalmente, essas questões todas precisariam estar abarcadas a partir de um sistema de gestão que pudesse garantir que aquelas práticas, aqueles princípios pudessem ser respeitados e aplicados. Então, assim sendo, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele ganhou um destaque com um relatório chamado Nosso Futuro Comum, também conhecido como o relatório Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, da ONU. Então, esse relatório, ele definiu um conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele onde o desenvolvimento precisaria satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de que as futuras gerações também pudessem satisfazer as suas próprias necessidades. Assim sendo, a ação humana, então, a partir, digamos, deste grande princípio, precisaria atentar para as questões que pudessem ter uma utilização das questões relacionadas à convivência, ao viver, associadas a uma preservação. Então, esse conceito é fundamental para orientar as práticas que possam equilibrar todo o crescimento econômico, as questões que envolvem a dimensão da inclusão social e da própria proteção ambiental. Então, um relatório fundamental e um marco importantíssimo nessa dimensão do tratamento do desenvolvimento sustentável. Muito bem. Em 1994, surgiu um conceito chamado Triple Bottom Line, que ele foi introduzido por um consultor empresarial, John Elkington, em 1994. E esta abordagem, ela ampliou aquele conceito anterior no sentido em que se propunha que o desempenho das empresas pudesse focar não apenas no lucro, mas incluir duas dimensões adicionais. Isto é, as empresas precisariam operar a partir, obviamente, de uma dimensão onde elas fossem superavitárias, que elas pudessem dar resultados positivos, entretanto, deveriam ter atenção à dimensão social que envolve estas atividades, assim como a dimensão ambiental. Então, nesse sentido, o Triple Bottom Line, ele avalia as empresas com base em três pilares. O primeiro pilar é relacionado às pessoas. Então, importante que as ações das organizações pudessem avaliar uma alteração em relação ao conceito econômico que, durante muito tempo, tratou a dimensão de capital, trabalho e terra da seguinte forma: se entendia que capital e trabalho eram bens finitos, enquanto terra era um bem infinito. E, naturalmente, esse conceito ele se alterou ao longo do tempo, pela percepção que há uma finitude, sim, nos recursos naturais, se eles não forem adequadamente tratados e preservados. Muito bem. Então, esse conceito ele já traz uma responsabilidade para as organizações,
no sentido em que elas têm que atentar, que não adianta somente produzir e ter lucro, mas que outros elementos têm que ser tratados. E, nesse sentido, se utiliza uma palavra chamada stakeholders, que são as pessoas, ou seja, todas as pessoas que, de alguma forma, têm relação com a organização. Então, nesse sentido, é preciso que se atente para que as práticas organizacionais elas possam respeitar as questões que afetam as pessoas e que, naturalmente, afetarão também o meio ambiente de alguma forma. Ainda nesse processo evolutivo, no conceito de desenvolvimento sustentável, nós tivemos lá no ano de 2000 a apresentação dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, este trabalho também foi um trabalho conduzido pela Organização das Nações Unidas, que adotaram 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eles deveriam ser alcançados até 2015, com o intuito de combater a pobreza e outras questões globais. Então, esses 8 objetivos, eles, naturalmente, naquela época, levaram em conta as questões mais demandadas na sociedade para que pudessem ser atendidas. E, naturalmente, como uma proposta, não é uma legislação, na verdade, são indicadores, são elementos que devem induzir as práticas que conduzam para um mundo melhor. Então, esse trabalho, na verdade, esses objetivos foram seguidos e foram, eu não diria respeitados integralmente, mas eles serviram como base para orientação no atendimento das questões que eram candentes na sociedade, no sentido que mereciam uma atenção e uma solução adequada. Nesta evolução, ainda em relação ao desenvolvimento sustentável, nós tivemos lá no ano de 2000, no Pacto Global, um outro trabalho produzido também pela ONU, cujo objetivo era alinhar as atividades estratégias e operações das empresas aos princípios universais de direitos humanos, do meio ambiente e do combate à corrupção. Então, este Pacto Global, ele apresentava 10 princípios universais que deveriam ser atendidos para que essas questões pudessem beneficiar o planeta como um todo, a sociedade como um todo. Ainda em relação ao Pacto Global, em 2004, foi apresentado um relatório chamado, vou mencioná-lo na forma em português, Quem se importa ganha. Não é? Este relatório ele tinha o objetivo de mostrar ou sensibilizar as organizações que aquelas que davam uma importância às dimensões que envolviam uma preservação destas dimensões relacionadas às pessoas, ao planeta e aos negócios, elas teriam uma possibilidade maior de ter um desempenho e as suas práticas empresariais serem menos nocivas à sociedade como um todo e, ao mesmo tempo, poderiam produzir resultados financeiros mais sustentáveis, não é? De forma tal que se produzisse um alinhamento entre resultados das organizações, superavitárias, naturalmente, e que esses resultados não impactassem negativamente na sociedade. Haja vista que em muitos países pode-se observar que a ação humana, a partir desta dimensão das empresas, ela acabou gerando mazelas, não é? Acabou gerando, em algumas situações, questões que, ou espaços que acabaram sendo absolutamente devastados. Né? Exemplos disso, o caso das desertificações ocorridas em vários países por conta do uso absolutamente inadequado do solo. Muito bem. Nesse ponto é importante notar, então, que se passaram 17 anos entre a divulgação do relatório do Nosso Futuro Comum e de uma abordagem que estivesse centrada mais nas organizações, no que se refere aos compromissos sociais destas organizações com as questões relacionadas aos princípios da sustentabilidade. Muito bem. Em 2015, a ONU, neste processo evolutivo, cria, então, uma agenda onde ela estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Objetivos esses que deveriam ser atingidos até 2030. Os ODS, eles acabaram substituindo os 8 ODMs no passado criados, conforme eu já mencionei.
E incluíram nesta nova agenda questões associadas às mudanças climáticas, à dimensão da desigualdade econômica, da inovação, do consumo sustentável, da paz e justiça, entre outros. Então, percebe-se, assim, um processo evolutivo da sociedade que caminha no sentido do alinhamento das questões que estão associadas à imperativa necessidade da preservação do meio ambiente, das pessoas, fundamentalmente, e de um sistema que pudesse garantir, a partir de uma prática da ética dos negócios, uma preservação que caminhasse no sentido de um desenvolvimento que fosse mais sustentável. Muito bem. Dito isto, nós podemos, então, iniciar uma relação entre esses princípios do ESG, que trata da dimensão do ambiente, das pessoas e de um sistema de governança que necessariamente precisa existir, para identificar a relação que essas questões se apresentam com o ambiente construído. Então, já que nós entendemos os conceitos fundamentais, vamos então explorar um pouco os princípios do ESG que podem ser aplicados na promoção da sustentabilidade no ambiente construído. Então, os princípios ESG, como dito, se referem a 3 áreas principais que devem ser consideradas para a promoção de um desenvolvimento sustentável. Então, na primeira, que é a dimensão ambiental, ela envolve a questão relacionada à gestão dos impactos ambientais de um projeto, que deve incluir a eficiência energética, o uso adequado dos recursos naturais, a avaliação da emissão dos gases de efeito estufa, a gestão dos resíduos e a preservação da biodiversidade. Muito bem. Então, quando se diz, então, esta preocupação relacionada ao meio ambiente, não basta simplesmente ter um relato sobre ela. A organização precisa ter meios para que ela possa quantificar e identificar a maneira pela qual ela irá se relacionar com este ambiente. Então, isto é feito a partir de um conjunto de questões que nós chamamos de questões materiais que estão associadas à operação daquela organização. Então, a instalação de uma empresa, então, deve levar em conta um conjunto de fatores que possam objetivamente identificar as questões que aqui eu mencionei, a maneira pela qual ela produzirá esses impactos na sociedade. E, ao produzi-los, ela deve também ter questões que possam mitigar esses impactos, assim como práticas que possam, eventualmente, eliminar os impactos. Nós sabemos, fundamentalmente, nas questões que envolvem principalmente a questão dos resíduos, não é, do tratamento desses resíduos de forma adequada, que são questões que elas merecem uma atenção em função do próprio impacto de poluição que causam nos ambientes. Então, dentro desta primeira linha, para que possamos ser bastante objetivos, existem relatórios que nos auxiliam à estruturação de projetos e que permitem o acompanhamento e a evolução das ações das organizações a partir das questões que aquela organização traz para o meio ambiente. Muito bem. Então, vista o primeiro pilar, a primeira dimensão, passamos ao segundo, que é a dimensão social. Esta dimensão, ela refere-se ao impacto dos projetos nas comunidades e na sociedade em geral. Ela inclui questões afetas à dimensão da saúde e segurança, dos direitos humanos, do desenvolvimento comunitário, da equidade social e de um processo inclusivo, não é? A partir das questões tão demandadas na nossa sociedade, onde é preciso que se promovam ações de forma tal que nós possamos ter uma convivência, não é, mais inclusiva, de forma tal que processos que envolvam qualquer tipo de discriminação, eles possam ser eliminados. Nós estamos num processo de construção, naturalmente, a nossa sociedade ela demanda muitas ações, né, principalmente ações essas que têm que ter a sua prática, que possam promover essa dimensão de inclusão e equidade social. E que, naturalmente, as empresas podem fazer esse trabalho, sim, na medida em que, mais uma vez, a partir de relatórios que apresentem a composição do seu quadro funcional, a maneira pela qual ela vai lidar com o seu entorno, porque a dimensão social aqui, ao ser tratada pela organização, não envolve somente seus funcionários, não.
ela precisa envolver naturalmente as pessoas que lá trabalham, mas todo o entorno que está a, 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 no qual aquela organização se insere. Não é que são os moradores, eu preciso ter a avaliação do impacto que aquela empresa causará para os vizinhos da organização, não é? E para os próprios grupos de representação naquela comunidade na qual ela se instalou. Então, é uma visão bastante abrangente e que, naturalmente, nenhuma organização ela vai nascer ou nasce ou está absolutamente atendendo a todas as questões. Mas aí que vem o grande desafio. Essa organização precisa estabelecer formas de atuar nessas questões. Em relação à questão, uma das questões centrais também que hoje é uma preocupação em boa parte em algumas empresas, está ligada à questão da equiparação salarial entre gêneros, não é? A outra em relação a processos inclusivos, a partir da própria composição da nossa sociedade. E que, naturalmente, essas práticas, elas precisam, de forma muito objetiva, estabelecerem quais são as ações para que esses processos possam ser realizados. E, por fim, um sistema de governança. O sistema de governança, ele tem que ser traduzido de uma forma muito simples, a partir de um sistema que envolve a gestão das organizações. Não é? Porque, senão, essas questões viram simplesmente um discurso, elas não terão a sua materialidade, não atingirão seus objetivos. Então, para tanto, um sistema de governança é um sistema que vai estruturar a forma de gestão e ele diz respeito à forma pela qual as empresas e os projetos serão administrados. Envolve, então, práticas relacionadas à transparência, à ética, a uma responsabilidade corporativa, a dimensão do compliance. Compliance é um termo também em inglês que nos diz o que é que precisa ser feito. Então, qual é a prática correta, adequada? É no sentido do cumprir. As empresas, então, não, elas têm que declarar o que farão e precisam cumprir aquilo que estão declarando. E ainda envolve todo o processo de tomada de decisões que consideram os interesses de todas as partes envolvidas. Então, um sistema de governança, ele precisa explicar, ele precisa apresentar a maneira pela qual todas as partes relacionadas com a organização, portanto, seus stakeholders, serão tratados num processo que deve culminar num desenvolvimento sustentável e que possa proporcionar à organização ter uma atividade superavitária, uma atividade lucrativa, de forma tal que ela possa permanecer operando. Muito bem. A partir, então, desses conceitos que nós comentamos, e, na verdade, práticas, e eu também posso afirmar que é um conjunto de relatórios que nos orientam, no caso das organizações, a produzir os relatórios e poder ter um acompanhamento destas questões tratadas. E a questão muito importante que precisa ser dita aqui, que são relatórios de sustentabilidade que várias empresas apresentam, algumas porque são obrigadas a apresentar, não é? Em função, principalmente, aquelas que são sociedades anônimas, porque, como sociedade anônima, ela tem acionistas que precisam saber como a organização está operando. Então, um dos relatórios é o chamado GRI. Então, ele trabalha esses três grandes pilares com um conjunto de objetivos, com um conjunto de métricas, com um conjunto de indicadores, de forma tal que possam ser identificados, e eles o são, a partir dos relatórios de sustentabilidade que as empresas disponibilizam nas suas homepages. Esses relatórios, então, mostram como aquela organização caminha nesses três grandes pilares. Há outros relatórios aqui, mas eu entendo que, nesse momento, é importante apresentar estas questões que são centrais, não é? Principalmente relacionadas à dimensão da composição de um modelo de relatório que precisa necessariamente expressar as práticas que as organizações têm de fato. Bom, dito isto, como essas questões, então, estão relacionadas à área do ambiente construído, né? Então, qual a relação da sustentabilidade no ambiente construído, tendo como um pilar, um norteador, os princípios ESG? Então,
Aplicar os princípios de ESG no ambiente construído significa incorporar estratégias que promovam a sustentabilidade em todas as fases dos projetos urbanísticos e de arquitetura. Então, e aqui eu vou mencionar algumas delas, né? Algumas formas de como isso pode ser feito. Então, uma primeira delas está relacionada à própria dimensão do design e planejamento. Então, um planejamento urbano sustentável, ele precisa iniciar com um design que considere o impacto ambiental. Então, isto inclui a escolha de locais que minimizem a necessidade de desmatamento e a preservação de áreas verdes. O design deve promover uma eficiência energética, utilizando materiais sustentáveis e tecnologias que reduzam o consumo de energia e água. E, naturalmente, quando nós comentamos esta situação de aplicação em design e planejamento, é preciso que se leve em conta o, o impacto que cada uma das decisões, cada uma das propostas que venham a ser feitas, causam para o ambiente. Não é? Então, nós temos cidades, nós temos áreas que já estão, digamos, com um desenvolvimento no sentido de ocupação, né? Não desenvolvimento, deixa eu corrigir a palavra, onde medidas reparadoras são necessárias. E algumas outras que estão iniciando, então é preciso que essas atenções sejam redobradas, porque melhor já iniciar um processo de uma forma adequada do que ter que corrigi-lo a posteriori. Isso tem um impacto financeiro maior e, naturalmente, um impacto social maior também. Uma outra questão, ainda em relação aos nossos projetos de arquitetura e urbanísticos, naturalmente, isso se traduz em designs que precisam ser inovadores e que possam integrar espaços verdes. Ventilação natural, iluminação eficiente e materiais de construções que possam ser associados a um uso mais eficiente sobre a ótica, não só financeira, mas também sobre a ótica que tragam um menor impacto nos espaços nos quais eles serão projetados. Ainda há uma dimensão importante a tratar, e naturalmente, na atualidade, isso tem um significado muito importante, relacionado à arquitetura bioclimática. Então, que é um exemplo que considera o clima local para otimizar as questões que estão afetas ao conforto térmico e que possa reduzir também o consumo energético. Em se tratando de energia, é uma outra questão central em relação a uma dimensão que envolve um impacto menor no meio ambiente, a partir das propostas que a ela venham a ser atribuídas. Nessa linha ainda do ambiente construído, nós temos a dimensão também da construção e operação. Então, durante a construção, é importante que se implementem práticas que minimizem os resíduos e a poluição. Então, isso pode ser feito por meio do uso de materiais recicláveis, a gestão eficiente dos recursos e a redução das emissões de carbono. A operação dos edifícios também, ela deve priorizar a eficiência energética, utilizando sistemas inteligentes de gestão de energia e água. Então, vejam que questões centrais que afetam a humanidade, elas precisam ser necessariamente contempladas. Então, não só arquitetos, mas todos aqueles envolvidos nos processos construtivos, eles têm um papel importante ao especificar materiais e as tecnologias que possam contribuir para a sustentabilidade, com o uso de painéis solares, sistemas de reaproveitamento de água da chuva, isolamento térmico, eficiente, naturalmente, para que se tenha uma importante contribuição nessa dimensão da sustentabilidade. Então, no impacto social relacionado ao ambiente construtivo, esses projetos urbanísticos, eles devem, e de arquitetura, naturalmente, devem ser inclusivos, promovendo o bem-estar das comunidades locais, e, nesse sentido, se inclui a criação de espaços públicos acessíveis, a promoção da mobilidade urbana sustentável e a inclusão de habitações a preços acessíveis. Ainda a participação da comunidade no planejamento e desenvolvimento dos projetos, ela é absolutamente fundamental para que se garantam que as necessidades locais sejam adequadamente atendidas. Assim sendo, então, arquitetos, urbanistas e outros profissionais relacionados e que interagem nestas atividades,
Eles precisam projetar edifícios que possam ser multifuncionais e que atendam às diversas necessidades daquela comunidade nas quais eles venham a se instalar. Isto vai desde a habitação até os espaços de lazer e serviços essenciais, promovendo assim uma coesão social e um desenvolvimento sustentável adequado. Na dimensão da transparência e da governança, é importante que esses projetos urbanísticos e de arquitetura também possam ter elementos de transparência e ética. Então, isso significa que tomar decisões com base em dados e em evidências envolvem todas as partes interessadas naquele processo. A prestação de contas e a transparência e a comunicação dos impactos sociais é absolutamente fundamental que seja feita nesses projetos, para que, dessa forma, possam, então, se ganhar uma dimensão de confiança da comunidade e dos investidores, das organizações que lidam na dimensão do espaço construído. De forma geral, o que é que nós temos, então? Uma preocupação, e isso eu preciso, na verdade, complementar as questões aqui ditas em relação a esta importância desses princípios com o espaço construído, que está associada a uma necessidade das organizações os praticarem, e elas o farão por qual motivo? Bom, o primeiro deles, ele está associado, e, na verdade, cada um aqui terá uma visão, não é? Sobre a maneira pela qual esses princípios estão sendo realizados, mas é importante que se diga que as organizações, os operadores, eles estão cada vez mais preocupados com a exposição a riscos que surgirão para as suas organizações na medida que descumprirem princípios do ESG. Então, que riscos são esses? São riscos financeiros. Então, organizações que, eventualmente, elas venham a ter uma atuação que ela não cumpra um conjunto desses princípios, elas serão afetadas negativamente pelos seus investidores. Então, é preciso que se diga também que uma das maiores empresas financeiras, né, uma das maiores empresas de gestão de ativos no mundo, a BlackRock, ela apresenta nos seus princípios, nas suas práticas, na sua visão, a informação que as empresas que têm uma boa prática corporativa, na qual incluem uma forma onde gerenciam o meio ambiente, as questões sociais e as suas operações, elas mitigam melhor o risco a longo prazo, possibilitando que aquelas organizações tenham melhores resultados. Isso é tão verdade que a Bolsa de Valores também publica relatórios, ela tem um índice de sustentabilidade empresarial e tem relatórios, existem trabalhos acadêmicos que comprovam que a prática da ética e da atenção às questões que envolvem o desenvolvimento sustentável promove para estas empresas um resultado financeiro melhor do que aquela que não os fazem. Então, vejam que, ao mesmo tempo em que as práticas de ESG contribuem para um mundo melhor, em relação à dimensão das vantagens ou de uma qualidade de vida melhor para a sociedade como um todo, elas também possibilitam que essas empresas tenham melhores resultados, porque elas terão uma menor exposição a riscos financeiros, uma vez que atendam estas questões. E, naturalmente, as empresas, elas surgem, existem e operam para que elas tenham resultados positivos. E, naturalmente, precisam afastar esses riscos financeiros oriundos de práticas que venham a ser condenáveis pela sociedade. Assim sendo, integrar os princípios ESG no ambiente construído e nos projetos de arquitetura, de urbanismo, não é apenas uma tendência, não. É uma necessidade urgente para se garantir um futuro sustentável. Portanto, arquitetos, urbanistas e demais profissionais que atuam na produção dos espaços construídos precisam ter a preocupação de criar esses espaços que não só atendam às necessidades humanas, mas que também respeitem e preservem o meio ambiente. A sustentabilidade não é um conceito isolado. Ele é um elemento, ele representa um processo contínuo
um processo contínuo e de melhoria contínua também, e se traduz num modelo de inovação. Então, cada decisão de design, cada escolha de material, cada estratégia de planejamento pode fazer a diferença significativa para criar um ambiente construído que seja verdadeiramente sustentável e resiliente, né, que consiga se adaptar às transformações. E, nesse sentido, eu espero que esta minha fala possa servir para você como inspiração, para que você possa incorporar esses princípios ESG em todos os seus futuros projetos e que, naturalmente, atue em projetos que estão, ou, na verdade, em ambientes que já estão construídos e que demandam uma atenção para que possam caminhar para um atendimento a este desenvolvimento que seja mais sustentável. Nós só temos um planeta, e esse planeta precisa ser tratado com cuidado, e que este cuidado vai se refletir numa sociedade melhor, com uma qualidade de vida melhor e, fundamentalmente, num respeito aos indivíduos, que precisam ter uma atenção na medida que as nossas ações refletirão de uma forma direta na qualidade de vida que terão. Então, eu finalizo, então, aqui a minha fala, desejando a você que considere essas questões, que possa adequadamente avaliá-las e aplicá-las nos momentos adequados, que dizem respeito à nossa dimensão do nosso trabalho e da nossa atuação. Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.